Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Conseguem me ouvir? Estamos aqui mais então para uma aula do Novo Mercado, né? Hoje trazendo um assunto um pouquinho diferente, um pouco mais leve. A gente veio aí de uma onda de assuntos que eu acho que mexeram demais com a base de vocês, então vamos hoje dar uma injeção de ânimo, né? Apesar que eu acho que as outras foram assim, né? Então, para quem é a primeira vez aqui, explicando um pouquinho, o Novo Mercado é uma iniciativa que a gente teve na Trackers, né? De ajudar vocês, assim, compartilhando um pouco desse conhecimento que a gente teve e tem nas montanhas, nas trilhas que a gente faz, no rapel. Então, como a gente lida muito com pessoas, né, e eu tenho várias formações exatamente nessa área, principalmente na área de inteligência espiritual, eu acho que é bacana a gente compartilhar, porque isso complementa, né, o que a gente já vê nas trilhas, vê na montanha, vê no rapel, e eu acho que é muito bacana a gente fazer isso, tá? Então, o Novo Capital é isso, tá? Não é nada sobre dinheiro, nada sobre investimento, é, na verdade, sim, sobre investimento, né? O maior investimento que você pode fazer que é você mesmo, né? Afinal, se eu te perguntar onde você vai morar daqui 10 anos, como eu já perguntei algumas vezes aqui, eu sei que alguns que são novos talvez me respondam que numa casa diferente, mas vocês vão estar morando aí dentro do corpo de vocês ainda, tá? Então, por isso que a gente precisa cuidar bastante da nossa alma e do corpo também, tá ok? Então, pessoal, hoje uma aula um pouquinho diferente, tá? Vamos falar sobre a jornada do herói. É um negócio bem bacana e ele está presente meio assim que em tudo que é história que a gente vê, tá? Então, desde que eu acho que os seres humanos começaram aí a caminhar e começaram a se reunir, né, durante a noite em volta do fogo, né, de uma fogueira, eles contavam histórias para passar o dia, né? E no começo eu imagino que eram muitas histórias que aconteciam com eles mesmos. E as boas histórias foram sendo repassadas para frente, até que algumas chegaram até a gente, né? Então, se a gente perceber que existem histórias que nos contam, que datam aí de mais de 2.000 anos, né? Algumas até mais antigas, então você consegue perceber o poder, né, que tem uma história bem contada. Mas o que isso tem a ver com a gente, né? O que tem a ver com inteligência espiritual, com emocional e tudo mais? É porque se você entende como é que o mito é feito, como é que um mito é contado, você consegue talvez se identificar em que situação você está, né? E encaminhar a sua vida para isso também, porque nós só contamos histórias que nós gostaríamos de viver. Vocês concordam comigo? Né? Geralmente a gente escuta a história de um herói, escuta alguma história assim, e a gente teria vontade de ser aquele herói, né? Tanto que a capinha aí da aula é um cara que, para mim, eu acho que foi junto com o MacGyver, né? Foi um dos caras que me inspirou assim muito a ter a Trackers e trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Talvez, que é o Indiana Jones, né? Então eu até estava reassisti toda essa trilogia aí durante a semana passada, né? E eu fico pensando, né, que é bacana a gente perceber que a gente teve essas referências, né? Alguém que não desistia, e principalmente que era muito inteligente, mas também era muito forte, era de ação e tudo mais, né? E aí também me dá uma preocupação, porque às vezes eu vejo os desenhos que o Miguel assiste, às vezes os filmes, né? Mesmo eu tendo muito cuidado, eu percebo que já mudou bastante, né? Então, tomara que a gente consiga ter boas histórias aí para que sejam contadas, para que os nossos filhos também se inspirem dessa maneira, né? Mas basicamente assim, ó, toda a história ela segue uma etapa, né? Não é uma regra, mas de forma geral ela segue em etapas para serem contadas, né? Então, como eu disse, saber como a sua história está sendo contada é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Porque em algumas aulas anteriores eu já falei, né? Existem histórias que contam da gente e histórias que a gente conta da gente mesmo. E muitas vezes a gente às vezes não se liga bem na história correta, né, que a gente está contando. Então é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho mais nessa aula de hoje, tá? Então assim, me digam aí vocês, e agora para quem é novo, tá? É muito importante. A participação de vocês na aula é essencial, tá? Porque com ela a gente constrói um pensamento bacana que engloba muito mais do que somente o que eu falo, o que eu penso, né? O que os autores que eu tenho como referência pensam. Então eu preciso muito da participação de vocês. Então a primeira coisa, quais são as histórias favoritas de vocês? Me digam, me contem. Eu gosto do Rei Arthur Ah, por que será, né? e gosto de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, perfeito. São histórias que se encaixam muito bem no que a gente vai ver. Mais alguém aí, pessoal? Senão eu vou ter que começar a nomear. A história do universo.
A história do universo, ok. Essa daí até ultrapassa, tá? A jornada do herói, já tá num outro patamar, tá? Mais alguém, pessoal? Qual a história que mais marcou vocês, assim? Então, qual o herói favorito de vocês? Eu não preciso nem dizer o meu, né? Já tá estampado. Eu acho que a gente tá naquela história do... Todo mundo tá assim, né? Mas bacana. Mas Para assim, mim é um pouco vai, fala. estranho. Quem? É a Simone. A Simone, olá. Para mim é um pouco estranho, porque assim, dessas histórias mais antigas, normalmente eu acabo gostando do herói. Uhum. Mas quando pega esses contos mais novos, por incrível que pareça, eu acabo muitas vezes me simpatizando com o anti-herói, Ah, com o isso é antagonista. bacana. Eu acho assim, principalmente esses contos mais recentes. Eu Aham. acho mais interessante o anti-herói mesmo. O exemplo de anti-heróis que a gente tem que são bacanas é o próprio Deadpool e o Wolverine, né? Que todo mundo meio assim gosta porque eles são marrentos, eles são diferentes. Até o Homem de Ferro, né? Junto com o Capitão América, ele tem um pouco a figura do anti-herói, né? O Isso. Capitão América, ele faz tudo certinho, ele segue a regra. Então, quer dizer, é muito mais difícil às vezes fazer para ele do que para os outros, né? Mas no Uhum. final, às vezes, o cara que não segue a regra é o que faz o maior sacrifício, né? Porque tem o sacrifício de ele como posso dizer, renunciar até ele mesmo, assim, porque as pessoas talvez nem gostem dele, né? Mas ele está fazendo dele. Então é legal a gente saber disso, né? É legal a gente se identificar com alguma coisa. E então, assim, ó, como é que surgiu a questão da jornada do herói, né? Um antropólogo chamado Joseph Campbell, em 1949, ele começou a perceber, você vê que não é tão recente, né? Mas, claro, ele compilou isso somente agora. Mas ele começou a perceber que todas as histórias, elas tinham um padrão, né? E aí ele reuniu esse estudo dele num livro muito, mas muito bom, que eu recomendo que vocês leiam, porque é muito bom mesmo, chamado O Herói de Mil Faces, tá? Então lá ele apresentou que toda a história geralmente tem 12 passos, é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então ele também estudou a história do monomito. Ele percebeu que isso estava presente não só nas narrativas de histórias, mas também com contos, sejam eles de fadas, fábulas, os contos da Disney, que a gente está tão acostumado, né? Aqueles contos da Cinderela, da Branca de Neve, todos eles têm isso, né? E ele associou isso também aos ritos de passagem, o que também é muito bacana, tá? Os ritos de passagem hoje, mesmo a gente sendo muito avançado tecnologicamente e tudo mais, eles têm um poder muito forte sobre a gente. Eu mesmo tenho um rito que eu acho fantástico, que é o Haka, que vocês já devem ter ouvido, aquele time, o All Blacks, né, que é de rugby, né, na Nova Zelândia, eles fazem, e quando eu escuto aquilo, não sei porquê, mas me arrepia, por exemplo, né? Então isso demonstra a força dos ritos, né? E como eles são importantes para pontuar a nossa vida. Então a gente ter ritos também é muito importante. E a literatura, os livros, essa jornada vem exatamente estipular alguns ritos para que a gente consiga ir adiante, né? Além desse cara, quem fez um trabalho também muito forte nessa área foi o Christopher Vogler, e ele trabalhava na Disney. Ele pegou alguns compilados, então, do Joseph Campbell com outros autores, né, junto com, também pegando ali o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, vocês estão percebendo que a temática de fundo é até essa, e ele escreveu um livro chamado Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Roteiristas, acho que é esse o nome, tá? E esse livro é meio que um padrão para a Disney contar as histórias, desde a Pequena Sereia até também o George Lucas utilizou para fazer Star Wars e até o Matrix, por exemplo, para vocês entenderem como é que está tão arraigado essa jornada dentro da gente e como a gente se deixa levar. Mesmo eu contando que ela existe para vocês, vocês vão assistir depois, vocês vão assistir os filmes, vão ler os livros e mesmo assim vocês vão gostar. Por quê? Porque ela vai geralmente seguir esse padrão, tá? Então, ela foi compilada em 12 passos, tá? Que eu trago aqui para vocês, ó. Mundo comum, chamada aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, a travessia, e assim a gente vai indo. Agora a gente vai mais ou menos falar cada um deles, e aí também eu gostaria que vocês contribuíssem, tá? Então, para a gente poder ter uma aula bem legal. Mas o primeiro passo, pessoal, quando a gente está dentro de uma história, e aí eu posso até fazer, eu vou tentar fazer aqui uma analogia com quando vocês vão para a trilha, tá ok? Porque eu acho que vai ficar assim poderoso, porque muitos aqui fazem a trilha, eu acho que vocês vão se sentir dentro da mesma história, né? Então, o mundo comum, pessoal, para o herói, é quando ele não é o herói ainda, tá? Ele nem é conhecido, ninguém sabe dele.
Então é aquele mundo normal, é o mundo dia a dia de vocês, o cotidiano, ele está lá, geralmente num campo. Vamos pegar a história do Senhor dos Anéis, né? Então o Frodo está lá, né, no condado, não acontece nada, tem alguém contando umas histórias, e de repente ele escuta e tal, mas ele está lá, né? Então a nossa vida, é o nosso dia a dia, é aí a nossa zona de conforto, vamos dizer assim. Só que daí o que tem que acontecer? Tem que ter um chamado para a aventura. Então, eu vejo que, por exemplo, para quem já fez trilha, fez o rapel, alguma atividade conosco, era assim, vocês estavam lá no dia a dia de vocês, né? E de repente alguém falou, vocês viram uma foto e falaram, caraca, meu, eu vi um cara fazendo uma coisa louca no meio do mato, lá cruzando o rio, fazendo rapel e tal, eu preciso ver isso. Ou surgiu lá um anúncio no Facebook para vocês dizendo, cara, vai ter um rapel, vai ter uma coisa assim. E também dentro do dia a dia de vocês são as coisas que vão acontecendo. Por exemplo, né? Você está lá, tranquilo, feliz, na rua, de repente aparece uma menina e de repente aquela menina mexe com você, ou aquele homem, né? Então, quer dizer, já é um chamado para a aventura. Talvez dali se desenrole uma história em que vocês vão namorar, fazer tudo isso. Mas primeiro precisa ter esse despertar, tá? Então é quando o problema se apresenta para o herói, seja um desafio, seja uma aventura. Depois disso, o próximo passo é a reticência do herói, ou a recusa do chamado. Quantos de vocês já passaram por isso, né? Vocês às vezes olham alguma coisa que vocês querem muito, vocês percebem que aquilo mexeu com vocês, mas vocês não dão o passo. Vocês ficam ali travados. Geralmente, grande parte das pessoas estão nesse passo aqui, no passo número 3, tá? Por quê? Vocês sabem que vocês querem fazer alguma coisa, vocês já sabem que vocês estão cansados do mundo comum, já houveram vários chamados, mas você não consegue romper a inércia, tá? Então é quando o herói ele se recusa ou ele demora a aceitar o desafio, né? Geralmente porque a gente tem medo, a gente não se sente preparado, a gente acredita que a gente não é capacitado para aquilo, que o desafio é muito maior do que aquilo que a gente pode fazer. Então esse é o grande problema, tá? Geralmente, a maioria das pessoas que tem um grande sonho a se realizar estão paradas aqui. E é tão legal, né? Porque a gente consegue perceber daí, assim, talvez dentro da cabeça de vocês agora esteja acontecendo isso. Vocês estão pensando assim, poxa, tem coisas que eu quero fazer, né? Já me chamaram até para fazer e eu acabo não fazendo. Por quê? Então, é aqui que a gente tem que investigar muito bem quais são as reticências, né? O porquê que será que eu estou demorando tanto para conseguir responder esse chamado aí? Então, na trilha, geralmente é aquela coisa assim, ah, eu quero ir, mas não conheço ninguém que vai. Poxa, mas eu vi que tem que cruzar água, tenho medo de altura, né? Então, essas coisas assim. Eu me lembro, por exemplo, quando fui a Santiago, que eu já estava vivendo meu mundo comum, aí eu saí, né? E tinha aquela coisa, eu falava assim, cara, mas é lá na Europa, eu nunca viajei de avião, nunca saí do país, eu vou ter que ir sozinho, ninguém quer ir comigo e tal, não sei o quê. E eu demorei nessa fase aí quase, sei lá, uns 2 ou 3 anos, tá? Naquela assim, tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí eu fazia o quê? Eu dizia que eu estava estudando. Ah, não, estou pesquisando sobre o caminho, eu preciso pesquisar para ver se eu consigo ir ou não, tá? Então, assim, se você está se identificando que está nessa fase, começa a tentar entender de onde vem esse medo. E se realmente ele é um medo justificável, um medo que é real, ou só uma desculpa que você está dando para ficar no condado, né? Para ficar lá tranquilo, sem acabar se desafiando. O quarto passo é o encontro com o mentor, ou uma ajuda sobrenatural. Então a gente pode traçar vários pontos aí, né? O Harry Potter encontra o Dumbledore, no Star Wars o Luke encontra o Mestre Yoda, né? Essas coisas assim. Deu para vocês verem como funciona, né? Se a gente pegar os filmes, todo filme começou assim, o cara tá tranquilo e tal, não acontece não sei o que e tal, de repente, pá, né? Aparece alguém que fala, cara, a gente tem uma missão. Você já tá rolando muito aí, agora eu vim te ajudar. Na Trekkers é mais ou menos quando vocês vão em alguma trilha, né? Ou vocês têm contato, às vezes ali numa history, dentro de um post que eu tô falando lá, ó, seus jacu, vocês estão tudo aí parado, não sei o quê, saiam de casa, vão fazer alguma coisa. Por quê? Porque a vida pode terminar e vocês não viveram de verdade, vivam de maneira intensa, né? Então, ajuda com essa coisa sobrenatural. Então, é quando vocês, né, ou o herói encontra um mentor, que a gente chama do mago, né, dentro da história. A gente vê isso, quem é das antigas vai lembrar da Caverna do Dragão, né? Aquele acho que é o pior mentor que tinha, o mestre dos magos, porque era o único que, né, sumia quando precisava dele. Geralmente é o que acontece com todos os mentores, já perceberam? Se o Dumbledore era tão fodão, por que ele não foi lá e matou, né, como é que é o Voldemort? E por que o como é que é o Gandalf não foi lá e também resolveu as paradas? Então,
por algum motivo a gente precisa, né, do cara lá, do herói, para fazer o trabalho sujo, tá? Mas existe daí uma explicação lá na frente. Então, ali também, geralmente, o herói ele acaba recebendo um amuleto, uma coisa especial, uma coisa sobrenatural, sabe? Sabe aquelas historinhas que a gente vê? O cara vai lá e dá uma pena pro cara e fala, ó, se tu for, no final, essa pena vai acontecer alguma coisa, carregue ela com você. Então, geralmente, é o momento em que você recebe uma energia. É alguém que vai lá e dá aquele empurrãozinho. Por isso que eu digo, gente, sempre, que é importante a gente estar cercado de boas pessoas, né? Porque se você tem uns mentorzinhos, uns amiguinhos, né, que em vez de levar para cima, começa a te empurrar para baixo, pode acontecer que você nunca saia lá do ponto 3. Ou você, pior, né, nunca perceba que você está no mundo comum e que você precisa mudar alguma coisa. Ou até mesmo ninguém te faça um chamado para a aventura. Então, estar cercado de boas pessoas nessa situação é muito importante. Ou também dar abertura, né, para que pessoas novas cheguem na sua vida. Às vezes o mentor está chegando daqui a pouco. A gente já falou também em outras aulas, né, que tem esse ditado que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então a gente tem que acreditar muito nisso também. Estão identificando aí mais ou menos as histórias dos livros e filmes que vocês já viram? Vamos lá. E aí o herói então encontrou esse mentor, ele fala, cara, nós temos uma missão, deu ruim, vamos embora, né? Vamos para cima, e o herói fala, vamos, né? Mas aí ele tem que cruzar, né, o primeiro portal. O primeiro portal deve ser o grande medo de vocês, é cruzar a zona de conforto, é ir adiante, né? Então o herói ele abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mágico. Que é o que acontece, provavelmente, eu imagino, né, quando vocês vão numa primeira trilha, tem uns caras aí que começaram indo para a montanha, já nem foram em trilha. O Juliano já começou no Team Six, por exemplo, deve ser uma doideira. Por quê? Porque é um romper de limiar, né? Fantástico, porque você sai de uma realidade em que você está no seu dia a dia, trabalhando arrumadinho, você não se suja, você se cuida, você não se molha, se chove você corre, né? Quer dizer, você está todo dentro de uma zona de conforto da vida comum, de repente você recebe um chamado, e aí você vai e entra, né, quando você cruza, coloca lá o pezinho na trilha, faz sua inscrição no site, né? Você entra num mundo totalmente diferente. Mas é necessário dar esse primeiro passo. Então, basicamente, o que a gente sabe até agora, que a gente vive num mundo comum, que coisas acontecem para dizer, olha, a sua vida pode ser diferente, né? E aí você vai ter que encontrar alguém que te ajude, mas você vai ter que dar esse primeiro passo e cruzar esse portal. Então, que é uma das coisas mais importantes. O sexto passo, então, é as provações, né? Os aliados, os inimigos. A barriga da baleia de Jonas, que a gente já contou também em outras aulas aqui, né? Por que isso acontece? O herói ele precisa ficar pronto. Então, gente, quando vocês estão levando pancada da vida a todo momento, lá bordoada de tudo que é lado, às vezes é bom até, entendeu? Porque tá te preparando para o próximo nível, né? É igual videogame. A jornada do herói também ela tá presente nos jogos e assim de maneira muito forte, né? Quando você está jogando, geralmente para chegar no chefão não vai ficando cada vez mais difícil, próximo, né? Para quem joga sabe, né? Para quem joga Candy Crush, por exemplo, sabe, né? Quando você está lá na fase 1000 e não sei quantas, vai ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Então aqui, pessoal, são os testes que a vida nos coloca, tá? E aí você precisa encontrar aliados, que já não é mais o mentor, você vai encontrar pessoas igual a você, que também querem fazer a mesma coisa, só que precisam de ajuda. Então vocês não estão... A Simone está falando que tem medo, né, do próximo nível. Porque cada vez vai ficando mais parrudo, né? Você vai ficando cada vez mais forte. Mas é interessante, por quê? Porque se não tem esses testes, onde é que você está de novo? Lá no mundo comum, lá na zona de conforto, né? Não fez jogos. Oi, pode falar. A gente vai trazendo isso para várias realidades, né? E aqui foi eu. Por exemplo, o Juliano está estudando para concurso lá, né? Se não fizer uns simulados muito, assim, pesado e forte, assim, que seja realmente difícil, não adianta nada você chegar na prova e falar, ah, beleza, agora eu vou gabaritar isso daqui, né? E a gente vê isso no nosso trabalho, a gente vê isso no nosso dia a dia, porque realmente é uma coisa muito importante, né? Fala, herói. Agora eu tô dando aula, tá bom? Tô com o meu pequeno herói, vai, por favor. Aí, pessoal, ele tá perguntando qual sistema de anatomia para mim agora, no meio da jornada do herói. Mas então, pessoal, é isso que nós temos que entender, que essas provações, elas acontecem para que a gente aprenda as regras de um mundo diferente. Então, provavelmente foi assim, né? Cheguei no Sidney, cheguei no fundo da grota, vou fazer o 50K. Essas são as jornadas, né? E são as provações que a gente vai vendo, por exemplo, na trilha.
Mas como eu disse, no dia a dia, são aqueles prazos apertados, é aquele monte de tarefa que a gente não consegue, às vezes, que a gente acha que não vai dar conta. E isso é importante porque demonstra que a gente está indo em frente. Próxima etapa, próximo passo, é a aproximação. Porque aí você foi lá, né? E estava difícil, mas você não desistiu. E como você não desistiu, você começa a ter pequenas conquistas. E essas conquistas vão se somando. E você vai começando a acumular alguns tesouros, né? E isso é uma das coisas mais importantes. É uma das coisas mais legais. Por quê? Porque te dá um ânimo, tá? Só que você percebe que aquilo não faz parte do seu mundo comum. Isso é importante. Você percebe que se você olha para trás, as coisas que você tem agora não estão lá onde você estava. Elas já estão um pouquinho adiante. Então, essa aproximação, ela é importante, mas ela guarda algo importante, que é a maior crise, né? A provação difícil ou traumática, que é quando você encontra o chefão, né, da história, o chefão da fase, o chefão do jogo. No caso da vida, a gente tem que olhar, né? Qual que é o chefão que eu tô para encontrar agora? O que realmente eu vou ter que fazer para... Quem que eu tenho que realmente enfrentar? Então, toda aquela aprovação, aquelas passagens, elas foram sendo feitas exatamente para te preparar para esse momento, tá? Então, aqui é o grande ápice. Mas a gente está falando assim, tá, mas o herói, ele vai lá, ele tem uma história sobre isso. Só que dentro do nosso dia, essa jornada, ela vai acontecendo várias vezes, né? Quando você tem que, por exemplo, levar as crianças para a escola, existe uma série de coisas que e o pessoal que é pai vai concordar comigo, né? Ou seja, é trocar na hora certa, é fazer eles entenderem que tem que não sujar o uniforme depois que colocou. Então, essas são as coisas, as provações. Até que a aprovação é colocar, né, os ranhentos no carro e levar. Aí, quando você chega na porta da escola, dá aquele alívio, porque você está no meio da aprovação final e deu conta. E isso vai acontecendo, pessoal, com coisas simples do nosso dia a dia. Mas o importante é sempre identificar qual a aprovação final para a gente se preparando para ela. Depois que a gente consegue a aprovação final, vem a grande recompensa, tá? O herói já enfrentou a morte, ele já se sobrepôs sobre tudo, né? Ele já não tem mais medo, e agora ele vai ganhar o quê? O que geralmente eles ganham? Uma grande recompensa. E aqui a gente fala do Elixir, tá? O Elixir, pessoal, é não necessariamente uma poção, tá? Mas é algo que vocês vão carregar com vocês daquela vitória que vai servir para a vida toda, né? Eu lembro, por exemplo, da minha primeira jornada, assim, falando de montanha, que foi quando eu fui perder meu medo de montanha, né? E com isso, eu subi a montanha e teve todos esses, né, essas coisas ruins e boas pelo caminho. Você decidir viajar para lá. Aí eu cheguei na base da montanha, olhei para ela e falei, caraca, né, meu, tem que subir isso daí. Era o Olimpo. Ela é muito vertical, tem uns grampinhos para subir e tudo mais. A Angélica não me deixa mentir, né? Sabe como é que é tenso o negócio. Então, você imagina, a minha primeira montanha foi uma das montanhas mais verticais que eu podia fazer, né? E aí, eu fui vencendo aquilo, né? Passo a passo, eu fui subindo, 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 até que cheguei, né, nos grampos e tudo mais, que era meu grande desafio, e chegar no cume. A minha recompensa foi poder colocar a foto da minha irmã lá, né, que era uma das coisas que eu tinha colocado para mim, e aí voltar. Voltar com o quê? Com uma vontade que eu não tinha antes, que não existia no meu mundo, que era fazer montanhas como aquela, né, toda vez que era aniversário da minha irmã. E aí isso foi mudando, né? Para cada mês esse objetivo foi vindo. Por quê? Porque quando eu volto com essa conquista, algo mais muda. Porque quando eu volto, tem o caminho de volta. O herói deve voltar para o seu mundo comum. Então, é aquilo que eu conto para vocês, né? A gente vai às vezes para a trilha, vai para a montanha, vai para o caminho de Santiago e tal. Você define 1000 coisas lá na sua cabeça. Só que nem tudo você consegue pôr em prática, porque você volta para o mundo normal. E aí, o que você vai fazer com esse elixir? O que você vai fazer com isso? Isso que é importante a gente colocar na nossa cabeça, tá? Quando a gente volta para o mundo comum, nós temos que começar a aplicar essas coisas. Ah, mas é necessário fazer algo grandioso para isso? Não. Por exemplo, quem tem um pouquinho de medo de altura e foi num rapel que seja de 5 metros e consegue voltar para casa e contar a história que se superou, já passou por essa jornada. Vocês entenderam? Quem vai para uma trilha e nunca tinha feito nada, estava com medo porque não conhecia ninguém, também já volta com uma grande vitória, já volta com um grande elixir. E quando vocês vão em trilhas como o Poder da Agora e tudo mais, conseguem ter uma resolução nova de vida ou reafirmar, né, aquilo que vocês haviam colocado como propósito, também vocês têm esse caminho de volta, trazem elixir. Mas o mais importante sempre é você compartilhar isso com os outros. Por quê? Porque o herói, ele, nessa fase, ele tem uma ressurreição.
tá? É um outro teste em que o herói ele volta e ele tem confrontado tudo aquilo que ele aprendeu na aventura dele. É como eu falo para vocês, eu fui para o Caminho de Santiago, né? Eu aprendi um monte de coisa lá, só que só eu aprendi. Quando eu voltei para casa, quando eu voltei para Cascavel, as pessoas não tinham passado pelo que eu passei. E aí parece que você morre de novo. Por quê? Porque tudo aquilo que você tinha sonhado, planejado, tudo mais, e fazer quando você chega, não acontece. Então você precisa se resolver, tá? Você tem que começar a achar uma forma de utilizar aquilo que você aprendeu, tá? E com isso, o último passo, né? Que é o regresso exatamente com esse elixir. Então eu voltei para casa e agora eu tenho que achar um modo de ajudar as pessoas no mundo comum, né? Então nisso eu percebo, por exemplo, meu elixir foi a Trekkers, né? Eu fui para Santiago, voltei com esse elixir, fui para a montanha, parece que assim, dei uma força a mais nele e aí eu volto para fazer a Trekkers, e a Trekkers é o que é hoje, que não é só sobre a trilha, não é sobre a montanha. A gente tem momentos como hoje em que a gente consegue compartilhar esse aprendizado. Mas como eu falei, nós temos que pegar esses 12 passos e fazer algumas analogias importantes. Olha lá, os 12 princípios da nossa transformação. Então, se a gente começa a analisar, tá? O que nós temos ali naquela jornada do herói, que eu vou passar aqui no próximo slide, eu devia ter feito um do lado do outro, mas a gente consegue perceber que dentro da escala da motivação que a gente estudava lá no início das aulas do ANC, eu também estou inserido, tá? Por quê? O mundo comum é a investigação, né? Eu preciso ir para lá, preciso me investigar, eu preciso ver como as coisas vão ser. O chamado para a aventura é exatamente também essa investigação, a socialização, a cooperação. Toda vez que eu subo num passo aqui para cima, né, eu acabo também subindo um passo aqui para baixo, né? Eu acabo eliminando alguma coisa. Quando eu tenho essa reticência do herói, é porque eu estou começando a encontrar meu poder interior, a ter minha independência de campo, coisas que a gente já aprendeu lá atrás. E aí eu encontro o quê? O meu mestre, né? Aquele que vai me ajudar a romper as coisas. Então eu já estou no momento assim que eu começo a aprender com ele, até que eu chego na minha maestria, e daí eu consigo fazer uma reestruturação de vida. Então é legal porque, né, a gente começa a ver que existem relações com o que a gente aprendeu lá atrás, com uma coisa que está nos livros, está nas histórias e tudo mais. E aí tem o cruzamento do primeiro portal, que é exatamente isso. Eu já tenho poder interior e eu preciso gerar alguma coisa. Eu começo a perguntar o porquê que eu tenho que fazer. E aí eu encontro, né, um propósito. E com isso eu vou rompendo esse portal e eu começo então a passar por provações, 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 até que então eu consigo ter essa aproximação do meu objetivo de iluminação, né, de melhora, de autoconhecimento, e dali então eu tenho essa grande provação, passo por ela e começo a servir a todos, né? Por quê? Porque eu aprendi algo e esse algo ele tem que ser compartilhado. Quando eu compartilho isso, é o meu elixir. Quanto mais eu consigo compartilhar isso no mundo comum, eu vou gerando esse espírito de coletividade, até que um dia, né, lá na minha velhice, talvez eu enxergue isso, olhe para isso e falo, cara, estou perto da iluminação. Ou não, né? Ou eu reinicio o processo. Afinal, a gente tem histórias aí, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules foram 12 trabalhos, né? Ele passou por isso nos seus 12 trabalhos. Mas é importante a gente entender que isso está dentro da nossa cultura e que geralmente a gente acaba também levando a nossa vida para isso, né? Então é isso, por exemplo, quando a gente vê o Bilbo saindo, né, do mundo comum, o Harry Potter indo para Londres para ir para Hogwarts, o Gandalf e o Dumbledore fazendo toda aquela questão de ensinar os seus aprendizes, né? E a gente vê isso também nos filmes mais loucões, aí, por exemplo, quando o Luke precisa enfrentar o Darth Vader para cumprir a sua jornada. Então esse era o grande ápice da história dele, né? E todos eles voltam transformados. Então a gente também tem que tentar se enxergar dentro dessas escalas, dentro desses passos, para a gente poder entender em que ponto nós estamos, tá? Então, por isso que é importante a gente entender esses passos, tá ok? Eu não sei se vocês se identificaram, por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, em qual fase vocês estão? Vocês conseguem me dizer? Alguém sabe em que fase está? Ô, Dom, eu acredito que é um ciclo. Não sei se os demais também percebem isso. Eu acho que a gente pode estar em uma etapa
ou já ter passado por várias etapas e se encontrar numa determinada etapa agora. Você pode viver esse ciclo e estar vivendo uma parte específica dele. Acho que ele não é um ciclo que tem começo, ele acaba sendo algo recorrente. Exato. Se eu fosse olhar para mim, eu estou exatamente no momento do convite, do chamado para sair novamente da zona de conforto para enfrentar um desafio. Não sei o que vem pela frente, mas nesse é o momento que eu estou. Eu entendo que eu já passei por isso em outros momentos e já cheguei, já tive a recompensa e comecei novamente. Eu imagino que a vida é feita desses ciclos. Exato. Tanto é que, como eu falei, a gente vai vivendo isso, essas pequenas jornadas durante o dia, né? Porque lembram que o extraordinário está no ordinário. Então, tem coisas que são simples, mas que eu tenho que fazer. Mas o importante também é assim, a gente tem que... Quando eu estou lendo um livro, ou até mesmo no filme, eu tenho várias histórias que acontecem, mas eu tenho uma história principal, né? E é nessa história que eu vou depositar a minha atenção e minha energia. Então, uma das grandes coisas que eu percebi quando a gente vai trabalhando a jornada do herói, principalmente nas sessões de coaching, é exatamente isso. É assim, as pessoas elas vão vivendo ciclos e ciclos, que é o que os budistas chamariam de samsara, né? Que você inicia, ninguém sabe quem iniciou, também não sabe onde está e não sabe como terminar. Quando você não toma ciência desse ponto principal, aí às vezes você não consegue dar energia para aquilo. E toda hora você está colocando toda a sua energia no que vem acontecendo. Tipo assim, agora surgiu isso, toda a minha energia está aqui. Agora surgiu isso, toda a minha energia está aqui. Mas é mais ou menos assim. Eu acho legal uma série quando ela conta... Sabe aquela série que você consegue ver um episódio, mas se você perdeu outros não faz muita diferença, mas mesmo assim, ela tem uma história principal? Eu acho que é isso que nós temos que buscar. Aonde realmente está a minha energia agora? Qual é o grande vilão que eu estou enfrentando? Né? Porque às vezes eu estou achando que eu estou me encaminhando para essa grande provação, mas eu estou naquela primeira fase de enfrentar os inimigos menores. Só que toda hora surge um inimigo menor. Por quê? Porque eu não sei para onde caminhar. Então, os ciclos eles existem, eles são recorrentes, mas eu preciso tentar enxergar assim, ó, agora na minha fase de vida, né, eu preciso fazer isso aqui e focar nisso. Vão acontecer outras coisas? Vão. Eu vou passar por essas jornadas em outros momentos para outras coisas? Sim. Mas para onde que eu estou indo agora? Né? Lembrando, por exemplo, da Ilíada, lá, quando o Homero sai de Ítaca, né, vão acontecendo várias coisas ruins, mas o objetivo dele não era ir para a guerra, era voltar para Penélope. Então, como isso fica claro para ele, ele é incansável até que ele chega lá e consegue voltar para ela. Né? Então, esses ciclos acontecem, mas a gente tem que colocar foco no que é principal. Quem mais, pessoal, consegue identificar a fase que está aí e quer compartilhar com a gente? Eu acho que depende das áreas da nossa vida, né? Então, na área profissional, a gente está numa fase, eu estou numa fase, na minha fase espiritual tem outra fase de busca de conhecimento. Então, se a gente dividir a nossa vida em 12 pilares ali, ou a maneira que cada um entende, né, que deve ser dividido, em cada uma delas a gente tem que procurar manter um equilíbrio. Então, em cada uma delas a gente está numa fase. Né, falando de mim, algumas eu estou lá embaixo, outras eu estou lá em cima, eu preciso alinhar isso. É legal, porque quando a gente faz o processo de coaching, tem a roda da vida, que eles chamam, né? E lá exatamente mostra isso, tá? Assim, você é um ser humano compartido em várias áreas da sua vida, né? Então, eu tenho uma fase, como é que tá a minha vida pessoal, a minha vida espiritual, financeira, a minha vida profissional, a minha vida de relacionamento, espiritual e tudo mais. E é importante isso que você trouxe, Angélica, porque é exatamente isso mesmo, tá? São essas pequenas batalhas nessas fases que vão fazer eu chegar, talvez, num todo, né? Só que se eu não sei, né? Oi? Fazer a roda girar, né? Exatamente, fazer ela se expandir, porque, assim, às vezes eu olho assim e falo, cara, por exemplo, no relacionamento eu tô, assim, 100%, já enfrentei tudo, já voltei com o Elixir, já tô, assim, numa fase plena de vida. Pô, mas na minha parte financeira e às vezes profissional, eu não olho. Porque, assim, eu vim daquilo lá e parece que não existe mais nada na vida para fazer. Vai chegar um momento em que isso aqui vai me cobrar, né, por eu não ter feito a jornada,
E essa parte daí, de relacionamento, ela vai ruir também. Por quê? Porque não tem uma base. Então, a jornada ela tem que ser feita em todas as esferas, você tem que avançar em todos os modos, né? Então, isso é importante. Você saber em cada área o ponto em que você está. Mas, com certeza, se eu perguntar para vocês, deve ter uma área da vida de vocês que vocês dão mais foco. Uns vai ser a parte espiritual, outro vai ser o relacionamento, outra parte profissional. É difícil alguém que diz assim, ó, eu estou gerindo tudo ao mesmo tempo. O que a gente vai fazendo geralmente durante a nossa vida, né, é ir arrumando áreas. E aí é como o Arthur falou, eu arrumei lá a minha parte emocional e de relacionamento. Estou indo para a financeira. Só que se eu largar a jornada lá, o que acontece na hora que eu voltar? A princesa já fugiu, às vezes até mesmo com o dragão, né? E aí, como é que eu faço? Então, por isso que é como equilibrar os pratos, né? Eu tenho que girar um aqui e tipo, ficar olhando o outro ali, a hora que ele para de girar, eu tenho que dar uma forcinha. Mas... E às vezes, consertando um pilar, a gente acaba puxando todos os outros, né? Exatamente. Mas Dom, Oi. Eu penso ainda que o seguinte, eu creio que essas esferas, elas sejam ciclos de espirais contínuas, tá? Nós vamos evoluir de forma continuamente. Por mais que você vá e busque o elixir e volte, isso não significa que ela evolua a um ponto que você não precise retornar. Exato. Mesmo que eu já cheguei lá, eu fui em uma esfera, busquei meu elixir, voltei, dei de cara com a morte, voltei, e pode ser que eu tenha que voltar novamente. Exato. Entende? Por mais que a gente encontre um equilíbrio, você vai ter que voltar novamente. Por isso que eu gosto de pensar que esses ciclos são espirais contínuas e essas esferas todas alinhadas, sejam 12, sejam 8, o próprio coach sejam ciclos e esferas ou sejam rodas, né? Eu acredito que o equilíbrio dela, essa dança maravilhosa que a gente tem que ficar todo dia capengando de um lado para o outro, né? Que é o que faz, eu acho que a melhor definição de vida é essa, né? Essa dança que a gente faz hoje é o que torna a gente um ser humano, né? Exato. É a busca por esse elixir. Né? Se você vai lá e resolve o teu relacionamento, você vai para outra esfera, mas não olha para aquilo, provavelmente a hora que você voltar, aquele prato lá girando já caiu, né? E aí, o que você faz? Porque às vezes ele quebrou, não tem mais como fazer, tipo, dar aquela giradinha para ele voltar, né? Então, o mais impressionante de tudo é que quando você voltar naquele caminho que você fez para chegar no elixir, ele vai estar diferente. Ele não é o mesmo caminho. Por quê? Porque e isso é o mais impressionante. Você vai achar que você vai fazer o mesmo caminho e não é o mesmo. Exato. Isso é o mais impressionante. A vida não é assim. O chamado para aventura. Exatamente. Né? Quer dizer, a aventura que é como estabilidade nas trilhas, né? Se eu falar para vocês assim, quem fez o primeiro rapel sabe. O primeiro rapel que vocês fizeram, vocês devem ter sentido muito medo. Vocês tiveram um chamado da aventura, foram lá para aquela aprovação e foi talvez muito assim impactante. Mas se você volta lá já na segunda vez que vocês desceram, já foi mais tranquilo. Aí o que vocês querem? Eu quero chamado para uma aventura maior. Eu quero uma chamada para uma aventura mais intensa. Então, a vida é exatamente assim. As pessoas que estão subindo montanha comigo falam a mesma coisa. Não, beleza, subi essa, cara, eu subi com muito medo. Né? A Angélica, acho que fez, por exemplo, o Olímpico com a gente, acho que fez o Pico Paraná também, né? A primeira que ela começou foi o Pico Paraná, depois eu me lembro do Olimpo. Ou seja, o chamado para a aventura dela foi se aumentando. Só que na segunda montanha ela estava já mais preparada do que na primeira. Por quê? Porque ela teve o chamado para a aventura, ela passou por tudo aquilo, voltou, falou, cara, para a próxima aventura que eu tenho que me preparar assim, 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 e foi, né? Então essas coisas, elas vão sendo constantemente retroalimentadas. Quando eu resolvo uma coisa, eu tenho às vezes que deixar ela girando um pouquinho lá, né, dando essa analogia dos pratos que eu acho que é legal, correr para aquela que está perdendo energia e colocar energia nela de novo. O que eu não posso tentar fazer também, né, é equilibrar todos os pratos de uma vez só. Provavelmente não vai dar certo, né? Eu tenho que, às vezes... Pode falar. Tem um ponto, Dom, que eu acho que... Eu faço analogia olhando para o meu cenário, né? Por mais que, pensando ali nos 12 pilares, por mais que a gente às vezes queira segurar, nem todos são importantes ao mesmo tempo no momento que estamos vivendo. Então, por exemplo, para alguns, talvez a espiritualidade é algo latente para o momento que ela está vivendo.
talvez ela não entenda isso agora, ela só vai entender isso daqui 10, 15 anos. Tá. Então, ela vai demandar segurar esse prato não agora. Talvez desequilibrou a vida dela, talvez não, mas com o passar da jornada, você vai entendendo a importância de cada prato e como você se desenvolve em cada um deles, sabe? Exatamente. Eu falo por mim, acho que naturalmente, quando você começa na tua jornada, você quer trabalhar, você quer crescer, você quer se desenvolver profissionalmente porque você quer ganhar dinheiro. E aí o dinheiro se torna um fim, e aí você entende tudo que você desequilibrou ou tudo que você construiu para chegar nesse fim. E aí você olha para aquilo e fala, não, talvez não justifique. E aí você começa a olhar uma próxima jornada com um próximo desafio. Eu gostei do que você trouxe, que independente dessas jornadas serem recorrentes ou não, o Arthur tem uma jornada de vida que vai perdurar por muitos anos, independente se ela é cheia de altos e baixos e de vários ciclos. Eu tenho que ter uma visão de onde eu quero estar, seja agora ou seja daqui tantos anos. E isso nos permite não se perder no meio desses ciclos. Exato. Para que você fale, agora eu quero me aprofundar no espiritualmente nisso, daí, cara, daqui 3 meses é espiritualmente naquilo, daqui a pouco, cara, me tornei espiritualmente aprofundado em nada, porque eu tentei ser o especialista em tudo, então você se torna em nada, né? Você se torna um generalista. Exato. E aí, se vocês perceberem, em toda história como essa, geralmente tem um ponto muito legal, seja com o mentor, ou seja uma das recompensas que ele consegue, que é um mapa, né, que vem de encontro com isso que o Arthur acabou comentando. Ou seja, se eu não defino uma rota para conseguir chegar, né, naquele inimigo máximo, ou naquela grande recompensa que eu quero, eu não consigo. E aí eu acho fantástico a história do Jack Sparrow com aquela bússola que ele tinha, que todo mundo queria aquela bússola porque ela apontaria para o que mais se deseja, né? Só que para ele não funcionava. A bússola ficava cada vez apontando para uma hora, né? Nós somos assim, né? Essa é a analogia. Mas a gente tem que, às vezes, vislumbrar assim, ó, eu tenho um plano agora para 1 ano e essa vai ser minha jornada até lá, eu tenho um plano para 5 anos, eu tenho um plano para 15, para 20, e eu gostaria que perto do fim da minha morte a vida fosse dessa maneira. Porque a gente não para pensar nisso. Já pararam aí para perceber? A gente pensa sempre assim, no máximo em 5 anos, mas se a gente gosta tanto da nossa vida, a gente é tão apegado a ela, né? Que é geralmente o que acontece com a gente vai querer viver e ficar bem velhinho. Mas e o que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? Será que se eu não vou treinar agora, isso não vai se tornar um grande inimigo comum depois, se não fizer exercício físico, não cuidar bem do meu corpo e tudo mais? O pessoal fala assim, por que você faz crossfit? Para subir montanha? Eu falo, não, porque quando eu tiver uns 90 anos, eu quero pelo menos poder agachar e levantar. Então eu sei que se eu for treinando isso até ter uns 80 ou 90 anos, eu vou conseguir, né? Se eu parar de treinar agora e não for treinar, não for fazer meu exercício físico, seja correr, o exercício que for, entendeu? O que vai acontecer um dia? Provavelmente vai estar com 60 anos ali, já não vou estar funcional. E aí? Vale a pena, será? Né? Eu não me trabalhei, e aí eu vou ver meus filhos crescendo e eu não vou conseguir trabalhar eles. Por quê? Porque eu não tenho ferramenta para isso. Eu vou ver eles quebrando a cara e não vou conseguir ajudar. Eu vou ver eles com dificuldades. Não, é igual quando a gente não estuda matemática, e daí a criança chega depois e fala assim, pai, me ajuda com a tarefa, a lição da escola. Aí você fala, puta, eu não sei. Né? Isso vai acontecer com as coisas emocionais e espirituais também. Pai, eu tô com um problema grande na minha vida, aconteceu, eu quebrei a cara, meu namorado terminou comigo, a minha vida vai acabar. Cara, e aí, como é que você ajuda? Né? Briguei com alguém, fui injusto, não, foram injustos comigo, tô sofrendo bullying, sei lá, o que for. Como é que a gente ajuda se a gente não se trabalhou? Então, o trabalho não é só pra gente, esse é o grande elixir, sabe? Você tá trabalhado e ter as ferramentas certas para poder passar. Se às vezes isso não for ajudar você, vai ajudar alguém que você ama muito. E isso que é o importante de a gente ter, né? Porque eu imagino que, por exemplo, uma das grandes jornadas de todo ser humano quando vem à Terra é ter filhos. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa querer isso, mas em geral, todo mundo pensa nisso. Encontrar alguém, né? Aí eu encontrei alguém, mas eu não me trabalhei, eu não tenho um físico legal, eu envelheço, de repente eu morro antes e deixo aquela pessoa sozinha, ela aprendeu a depender de mim. Vocês entendem? Então, quando a gente deixa de viver essa jornada e a gente deixa de fazer o que é importante na nossa vida, a gente é egoísta também, porque a gente só está pensando
provavelmente no nosso bem-estar naquele momento, em ficar no nosso mundo comum. E a gente tem que ir além. E é isso que eu costumo falar para vocês, né? Sejam lendas. Se tornem a lenda das histórias que as pessoas vão contar. Se tornem aquele vovozinho, ou aquele bisavô, né? Ou aquele tataravô, né? Que as crianças se reúnam em volta de você e você tenha que contar histórias que não estão nos livros, que são as histórias da vida de vocês, né? Vocês que estão indo para a trilha, para o rapel, correndo, fazem as viagens de vocês, já têm histórias para contar. Mas imagina se você fica recluso no seu mundo comum, que história você vai contar? A minha vida foi ficar sentado aqui, olhando para o céu. Pode ser uma história bonita, dependendo do que acontece, né? Mas talvez não te vejam como uma lenda, não te vejam como um herói. Eu digo que muitas das coisas que eu faço são porque eu gosto, é porque eu quero ter histórias para contar, mas principalmente porque eu tenho, né, meu estagiário que entrou aqui agora há pouco, em que ele se espelha em mim. Então eu levo ele para o cross junto, eu levo ele às vezes para a trilha junto, por quê? Porque eu estou dizendo, olha, as histórias que eu quero contar para você e eu vivo são essas, né? A história do nascimento que ele sabe foi que eu fui buscar ele na montanha porque a cegonha não chegava. Então ele ficou lá no topo do Olimpo preso e eu fui lá e busquei ele. Você entendeu? E ele pede para contar essa história uma vez por semana. E ele já sabe como é que os bebês nascem e tudo mais. Então, quer dizer, nós precisamos viver essas jornadas, né? Se não for para contar histórias para a gente mesmo, para aqueles que vão vir. Porque não há nada melhor que você contar uma história para alguém e ver, sabe, no brilho do olho dela, dizendo, cara, puta, eu posso fazer algo diferente, eu posso sair do condado, eu posso ir adiante, né? Alguém queria falar? Será? Ah, não, foi só um. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? É uma coisa que a gente tem aí no nosso dia a dia, ela impacta a gente e ela é muito importante. Dentro do processo de coaching, a gente tem muitas ferramentas que vão auxiliar isso, tanto que eu costumo muito mais trabalhar com a jornada do herói do que propriamente dita com o processo que a gente costuma ver, assim, nos cursos e tudo mais. Eu prefiro assim, né? E o que a gente vai fazer até? Quando eu contei isso em algumas trilhas atrás, a gente estava falando sobre isso, algumas pessoas me procuraram para saber, tá, mas como é que a gente pode saber o local que nós estamos e tudo mais? Então, o que nós vamos fazer exatamente é isso também, tá? Nós estamos preparando aí 3 encontros, tá? Depois eu vou passar mais informações no grupo lá para quem quiser participar, em que a gente vai propriamente falar da jornada do herói, tá? Isso vai acontecer em maio. A gente vai falar sobre a jornada do herói e a gente vai tentar identificar onde você está na jornada do herói, qual é o seu grande inimigo e qual a aventura que você tem para viver agora, a aventura que realmente vai fazer a diferença, vai impactar na vida de vocês, tá? Então vão ser 3 encontros separados aqui do ANC. Então, para quem está pensando, acha que isso pode ajudar, vá se preparando, vá pensando aí do que a gente pode ajudar, tá bom? Mas assim, no mais, pessoal, vivam essa jornada, tá? Façam realmente valer a pena. E lembrem que não precisa ser coisas extraordinárias, tá bom? Por exemplo, meu pai, para mim, é um grande herói porque ele sempre dirigiu bem o caminhão que ele dirige até hoje, com 70 anos. Porque quando eu precisava saber de geografia, eu não recorria para o livro, Geografia do Brasil, eu recorria para ele. Por quê? Porque diferente do livro, ele estava lá e ele viu, ele podia me dizer, cara, lá em Minas Gerais a vegetação é dessa forma, a formação do terreno é desse jeito. Então, de maneira simples, ele foi o meu herói até hoje. Vocês entendem? Por quê? Porque quando eu precisei da ferramenta da informação, ele me trouxe, porque ele viveu a jornada dele, né? Ele era o grande herói dentro daquela cabine de caminhão para mim, cruzando o Brasil e vivendo as aventuras, né? Aí ele não quis que eu fosse nem próximo de um caminhoneiro, não queria nem que eu viajasse, eu também não quis. Fui para a informática, e o que aconteceu depois? Veio o chamado, veio o mentor, e aí eu estou de novo viajando. Então, quer dizer, a jornada ela se cumpre, tá? A gente não costuma cair longe do pé, não. Ela se cumpre. Ok, povo? Mais alguém? Tô achando vocês meio tímidos hoje aí. Todo mundo sorrindo. Espero, então, que a própria aula tenha sido um chamado à aventura de vocês e que, principalmente, vocês saiam, então, né, que vocês estão no 2 aí pela carinha de vocês, vocês vão para o 3 e comecem a romper esse portal e vivam a aventura de vocês, né? E tenham muita, mas muita história para contar, porque no final, essa vai ser a nossa grande riqueza, né? As lembranças que a gente vai carregar e vai poder compartilhar com os outros no final da vida. Porque no final, a gente pode ter muito dinheiro ou ter pouco, né? Você vai ser avaliado pelo que você vai contar que você fez. Ok? Ok.
Então, se ninguém tem mais nada para contar histórias, me despeço aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, um assunto mais leve, diferente e tal, que eu também estava precisando, tá? Conto com vocês na próxima segunda-feira. E daqui a pouco eu vou subir a aula no IGTV. Para quem às vezes não conseguiu assistir aqui, mandem o link, passem, né, para aquelas pessoas que vocês acham que podem impactar. E aí, assim que eu tiver mais informações sobre a jornada do herói, eu passo no grupo do WhatsApp para vocês. Tá ok? Grande abraço. Bye, bye.